Bom dia, amados e amadas. Vida com Jesus Cristo é só alegria. Glória a Deus. Aleluia. Hoje quero ser um canal de bênção para a sua vida. E a palavra do Senhor hoje para os nossos corações está em Romanos 8, versículo 28, que diz assim a palavra do Senhor. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Glória a Deus, aleluias, amados e amadas. Esse é um dos versículos mais conhecidos da Bíblia. Muitos de nós, acreditamos que todas as coisas cooperam para o bem. Oh, glória! E que nós satisfaz daquilo que o meu coração, o seu coração deseja, daquilo que eu planejo, daquilo que você planeja, amados e amadas, mas não é bem assim. Não é bem assim. O propósito de Deus, os planos do Senhor sempre será maior que qualquer pensamento ou sentimento humano. Os propósitos de Deus, os sonhos de Deus sempre serão maiores do que o nosso. Na Bíblia, vários profetas do Senhor passaram por provações, vários profetas passaram por provações, Paulo mesmo foi um grande servo do Senhor, apesar de tudo que fez, orando ao Senhor, ainda assim não retirou o espinho da carne. Em 2 Coríntios 12, 7, 9 vai nos dizer, essa foi a vontade de Deus na vida de Paulo, o bem do Senhor, apesar da nossa mente humana não ser compreendido. Às vezes nós não compreendemos o agir de Deus, às vezes não compreendemos, Por que às vezes Deus faz na vida de um e na nossa vida não faz? Às vezes Deus faz na vida de outros e na outras Deus não faz. Às vezes Deus cura uma enfermidade na vida de um, mas não cura a enfermidade na vida do outro. E tem coisas assim que não entendemos, mas tudo coopera para o bem daqueles que confiam no Senhor, daqueles que sabem que todos os planos do Senhor são maiores e melhores do que o nosso, amados e amadas. Sadraque, Mesaque e Abednego. Aqui o bem do Senhor foi um livramento, Deus livraram eles da fornalha. Aqui já Deus operou o livramento. Deus operou aqui, o bem do Senhor foi o livramento. Daniel nas covas do leão, aqui foi livramento e libertação. Deus livrou e Deus libertou Daniel das covas dos leões. Eita glória! Moisés não entrou na terra prometida, amados e amadas. Aqui Deus tinha outros planos para a vida de Moisés. Outros planos maiores do que o nosso, maiores do que Moisés pensava. Moisés pensaria, os planos de Deus, amados e amadas, são maiores do que os nossos. Nessa manhã, Deus quer dizer que tudo coopera para o bem. Amados e amadas, às vezes é muito difícil a gente compreender que nem todas as coisas vai acontecer, que vai haver não na nossa vida, que vai haver portas fechadas no nosso caminho, vai haver rejeições na nossa vida, vai haver conflitos na nossa vida. Às vezes não vamos entender, vamos passar dificuldades, vamos passar enfermidades e não vamos entender no momento, amados. Mas lá na frente vamos entender. Lá na frente Deus vai nos mostrar o porquê passamos por isso, o porquê que Ele não curou, o porquê que Ele não abriu a porta, ou porquê Ele deixou aquela situação acontecer. Temos que confiar que sabemos que todas as coisas cooperam ao bem daqueles que amam a Deus. Glória a Deus, aleluias, amados e amadas.
E Deus é tão fiel, as coisas de Deus é tão maravilhosa que às vezes Deus, muitas das vezes, transforma a maldição em bênção. Porque todas as coisas cooperam para o bem. Até os maiores profetas, nós acabamos aqui, eu li aqui, mostrei para os irmãos e para as irmãs, que muitos profetas da Bíblia passaram por provações. Muitos passaram por provações, muitos tiveram livramentos, tiveram cura, tiveram libertações, mas outros não. Mas Deus não deixou de fazer o bem na vida deles, amados e amadas. E não vai ser diferente na nossa vida. Eu não sei o que você está passando. Eu não sei o que você está passando, o que você está desejando, o que você tem orado, jejuado, o que você tem pedido a Deus e às vezes não aconteceu. Deus ainda não realizou, mas creia e confia na palavra do Senhor, o que diz Romanos para nós nessa manhã. Tudo se compara para o bem do Senhor. Tudo se compara para o bem do Senhor. Possamos acreditar no que a palavra do Senhor diz, amados e amadas. Não sou eu, Érica, que diz, é a palavra do Senhor. A palavra do Senhor. E tudo que está na palavra do Senhor, amados e amadas, é para o nosso bem. Vamos descansar e confiar no que Deus tem para nós. Se a sua bênção ainda não chegou, não é porque Deus não te ama, não é porque Deus não está ouvindo as suas orações, não é porque Deus não é na sua vida, que você está orando, jejuando, buscando, clamando, está sendo em vão. Não, descansa. Descansa no Senhor, porque os planos de Deus são maiores do que os nossos, os sonhos de Deus são maiores do que nossos, amados e amadas. Vamos crer e confiar. Amados e amadas, eu lembro um dia, eu morava muito distante da onde que eu trabalhava, e eu trabalhava numa padaria, eu estava descendo para o trabalho de ônibus, era num domingo, um domingo que estava vazia as ruas estavam todas vazias e eu colocava um louvor, entrei dentro do ônibus, coloquei o louvor e fui. E o ônibus estava aquela moleza, devagarinho, mas devagarinho, amados. Devagarinho, muito devagarinho. E eu falando com Deus, falando assim, meu Deus, se não tem carro direito no asfalto, se está uma paradeza, por que esse ônibus está andando tão devagar? Por que esse ônibus não acelera mais? Eu estava com pressa de chegar ao serviço e estava me dando até sono, porque o ônibus estava andando muito devagar e não tinha carro na frente. Estava um trânsito parado, num domingo de tarde. Creio eu, porque estava num domingo de sol, creio eu que muitas pessoas estavam nadando e o asfalto estava vazio, amados, estava vazio. E eu pensando e falando com Deus sobre isso, e assim que eu pensei, passou uns 3 minutos, amados, nós passamos por uma ponte. E na hora que nós passamos por essa ponte, amados e amadas, veio um carro a 1000 da outra rua, mas a 1000 foi a conta do ônibus frear. E aí Deus me falou, tá vendo, filha minha, por que o ônibus não estava correndo? Porque, amados e amadas, naquele momento, se o ônibus estivesse correndo, se o ônibus tivesse mais um pouco de velocidade, igual eu estava falando para Deus, porque estava andando tão devagar, amados e amadas, o ônibus tinha passado por cima do carro. O ônibus tinha passado por cima do carro e eu creio, assim, pelo que eu vi que Deus me mostrou, tinha matado o motorista. O ônibus tinha parado, nós tinha sofrido um acidente, uma coisa muito grave ali, amados e amadas, e eu ia chegar atrasado. E olha o trauma que eu não ia ficar, os passageiros, o motorista, olha a vida desse motorista. Por isso, amados e amadas, tudo coopera para o bem. Tudo coopera para o bem. E Deus me mostrou ali, amados, me mostrou ali que nada é em vão, nada é em vão. E Ele falou comigo, tá vendo, filha, o porquê que o ônibus estava devagar? E eu, amados e amadas, estou aprendendo muito, muito. E isso já tem mais de 3 anos. Mais de 3 anos que aconteceu isso.
Mais de 3 anos que aconteceu e eu nunca mais esqueci. Eu nunca mais esqueci. E eu estou aprendendo a descansar e confiar no Senhor. Porque os planos de Deus, os sonhos de Deus são maiores do que o nosso. Tudo que Deus faz tem um propósito. Nada é em vão, amados e amadas. Muitas das vezes Deus fecha a porta. Muitas das vezes recebemos um não para o nosso bem. Muitas das vezes, amados e amadas, Deus coloca a gente sentado. Deus coloca a gente para esperar. Para quê? Para tratar. Para tratar conosco. Para tratar conosco o nosso coração, para deixarmos de ser ansiosos, para deixarmos de querer tudo na hora, deixar de ser mimados, de ser mimimi, amados, porque muitas das vezes pensamos, queremos na hora nossa, mas as coisas não é na nossa hora. Não é na nossa hora, não é quando queremos, e sim quando o nosso Deus Todo-Poderoso quer, e na hora dele, e a hora dele não é a nossa hora. Não é a nossa hora. E eu tenho aprendido muito, amados e amadas, porque quando descansamos e confiamos no que Deus tem, e confiamos nessa palavra que Deus fala aqui, em Romanos para nós, confiamos que os sonhos de Deus, os planos de Deus são maiores e melhores do que o nosso. E muitas das vezes queremos voar, muitas das vezes queremos passar por cima do que Deus decretou para a nossa vida, dos planos de Deus na nossa vida, e não é assim, amados. Não é assim, quando assim nós quebra a cara, nós sofremos o dobro. Porque muitas das vezes Deus está falando, descansa filho meu, descansa filho minha, e nós não descansamos. Nós preferimos murmurar, nós preferimos acreditar que Deus não está conosco, nós preferimos falar assim, o que está adiantando eu orar, jejuar, porque nada está acontecendo. Nós preferimos fazer isso, orar e jejuar. Não, para quê? Para quê, irmã Érica? Se eu estou orando, se eu estou jejuando, não está acontecendo nada. Vou parar de orar e jejuar? Não, amadas. Não, amados. Porque é isso que o inimigo de nossas almas quer. Ele quer que desanimamos. Ele quer que paramos. Então, nessa manhã, Deus fala para você e para mim. Confia nos meus planos, confia, porque os meus planos, os meus sonhos são maiores do que o de vocês, amados e amadas. Essa é a palavra do Senhor para os nossos corações. Vamos confiar, vamos descansar no Senhor. Tudo tem o seu tempo, tudo é no tempo do Senhor, amados e amadas. Ontem aconteceu um fato, eu orei, jejuei para uma prova para o meu filho, sabe? Para ele passar numa escola, que uma escola daqui onde que eu moro, uma escola muito boa, sabe? Uma escola muito boa. E é muito difícil entrar nessa escola. E eu orei ali, fiz o propósito para o meu filho e para um amiguinho do meu filho. Eu orei ali, pus no jejum de 70 dias, que nós fizemos um jejum de 70 dias, e nos propósitos eu coloquei isso, pedi a Deus, para Deus permitir que se fosse a vontade do Senhor, do meu filho estudar lá e o coleguinha dele estudar. E pela honra e glória do Senhor, o meu filho passou, mas o coleguinha dele não. E a mãe dele estava muito assim, ansiosa de Deus. Do primeiro dia que nós fomos lá fazer a matrícula, nós fomos tudo juntas, e ela estava muito na expectativa, ela estava muito ansiosa. Ela falava comigo e toda vez que ela falava, ela até arrepiava. Ela passou assim, teve aquela crise de ansiedade, porque era uma coisa que ela queria muito. Até o filhinho dela, porque na hora que ele viu que o nome dele não estava lá, ele tem 4 anos, amado, ele começou a chorar. A mãe também ficou. Ela falou assim, eu fiquei triste, eu vou te falar a sinceridade, irmã. Ela também é uma cristã. Falou, eu fiquei triste. Aí eu falei com ela, amada, não sabemos os planos de Deus, mas Deus sabe. Não vimos, Deus já vê lá na frente. Nós vê o agora.
Daqui 1 minuto nós nem sabemos o que vai acontecer, mas Deus sabe de todas as coisas. Deus sabe de todas as coisas e Deus sabe o porquê Ele não abriu essa porta para o filho dela estudar lá. E eu falei isso com ela e em nome de Jesus eu creio que Deus já acalmou o coração dela, que Deus já passou um bálsamo ali e que hoje nós não entendemos. A gente não entendemos porque ele passou a primeira etapa, passou a segunda etapa, foi para a terceira e última etapa e depois aconteceu isso. Os mesmos processos que ele passou, o meu filho passou, outros lá passaram também e ele não foi aprovado. Mas amados e amadas, não entendemos. Tem coisas que não vamos entender agora. Mas lá na frente vamos entender. E eu creio que Deus tem o melhor para ele. Deus tem o melhor para ele. Eu creio em nome de Jesus que Deus vai dar uma escola melhor para ele. Deus sabe de todas as coisas. Deus sabe, porque às vezes Deus vê, né, a minha dificuldade e a dificuldade da mãe dele. Deus vê, enxerga, né? E graças a Deus o meu filho conseguiu. Eu fiquei triste, amados, porque o filho dela não conseguiu. Mas ela tem outros recursos. Ela tem outros recursos pela glória de Deus. Eu falei assim, agradece a Deus que você tem outros recursos para o seu filho estudar numa escola boa também. Agradece a Deus porque nada é em vão. Amados e amadas, nada é em vão. Glória a Jesus. Coloque isso no coração de vocês, medita nessa palavra hoje, que é essa palavra do Senhor para os nossos corações. Essa é uma palavra abençoada, amados e amadas. Não entendemos os planos de Deus, mas tudo coopera para o bem. Tudo coopera para o bem. Vamos descansar e confiar nesse Deus que é todo poderoso. Esse Deus, irmã Érica, mas é muito fácil você falar, você não sabe o que eu estou passando, é muito fácil você falar, você não sabe quantos anos eu estou esperando, quantos anos eu estou orando, quantos anos eu estou jejuando. Ai, amados e amadas, todos nós, não tem um nessa terra que não vai ter esse momento, nesse momento que vamos ter que passar e descansar no Senhor, sem saber qual é os planos dele para a nossa vida, qual é os planos, mas com a certeza, amados e amadas, com a certeza que está aqui em Romanos 8, 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Glória a Jesus, amados e amadas. Porque tudo Deus tem o seu propósito. Tudo Deus tem um propósito, amados e amadas. Vamos colocar isso no nosso coração. Vamos colocar isso na nossa mente. Vamos colocar e acreditar. Acreditar, amados e amadas. Vocês vão ver como vai ficar leve o seu coração, como que vai ficar leve a sua mente, o seu espírito, como você vai ficar leve e acreditando, de vendo você murmurar, xingar, ficar revoltado. Não, você fala. Eu sei que os planos de Deus são maiores do que os meus. Eu sei que os sonhos de Deus são maiores do que os meus. Eu sei que aquela porta que foi fechada vai ter outra porta maior ainda que Deus vai abrir. Eu sei que o meu marido ainda não está na igreja, mas ele vai no tempo de Deus. Eu sei que o meu filho também não está caminhando, mas ele vai caminhar no tempo de Deus. Eu sei que a minha filha ainda está daquele jeito, mas eu creio que Deus está operando e vai operar na hora de Deus. Eu creio que aquela porta de emprego ainda está fechada, mas vai abrir na hora de Deus. Eu creio que aquela prosperidade ainda não chegou, mas vai chegar na hora de Deus. Eu creio que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E eu
creio que os sonhos e os planos de Deus são maiores do que os meus. Você pode receber em nome de Jesus essa palavra hoje para os seus corações, amados e amadas. Recebam, toma posse e descansa no Senhor. Descansa, essa é a palavra do Senhor para os nossos corações nessa manhã. Soberano Deus, obrigada, glória a Jesus, aleluias. Vamos orar, amados, vamos orar. Glória, a minha vontade é de ficar aqui falando das promessas de Deus, falando do tempo de Deus. O tempo de Deus, amados, não é o nosso tempo. Às vezes o tempo de Deus vai demorar, mas vai ser um tempo especial, um tempo de prosperidade, de calmaria, de paz, de portas abertas, de família reunida, de propósitos sendo realizados. Vai ser o tempo de Deus, vamos descansar. E o tempo de Deus pode ser assim, hoje mesmo, na hora que você acabar de ouvir esse devocional aqui, a porta de emprego que você está orando abrir, o seu esposo indo para a igreja com você hoje, o seu filho voltando para os caminhos do Senhor, a sua filha, vamos mãe, eu quero ir para a igreja, quero louvar a Deus. Amados e amadas, confie no Senhor. Glória a Jesus, soberano Deus, Pai amado, Pai querido. Nessa manhã, meu Pai, em nome de Jesus, eu quero orar, Senhor. Eu quero orar te pedindo, meu Pai, em nome de Jesus, que coloque calmaria no nosso coração, Senhor. Que jogue por terra, meu Pai amado, Pai querido, os nossos pensamentos, meu Pai. Jogue por terra, meu Pai, toda aquela pressa que a gente temos, meu Pai, das coisas acontecer para ontem, meu Pai. Em nome de Jesus, nos dá a paz que excede todo entendimento. Senhor, em nome de Jesus, Pai, que possamos acreditar e confiar, meu Pai, e que é verdade, meu Pai, que a sua palavra não mente, meu Pai, o Senhor não é homem que minta, nem filho do homem que se arrepende, e a sua palavra nos garante, Senhor, que os planos são maiores do que os nossos, que os seus sonhos, meu Pai, são maiores do que os nossos, que as maldições são transformadas em bênção quando confiamos e acreditamos no Senhor, meu Pai amado, Pai querido, e nessa manhã eu venho te pedir, Senhor, te pedir em nome de Jesus, que nos ensina a caminhar, descansar e confiar na palavra do Senhor. Assim eu oro em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Pega a sua bênção e descansa no Senhor, que vai acontecer no tempo dele. Amém. E graças a Deus.